Obrigado, Paulinho, pelos avisos. Deu certo. Muito bem, boa noite. Se você está nos visitando essa noite, saiba que você é muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Você sinta-se à vontade de, ao final do culto, procurar qualquer pessoa aqui que esteve aqui na frente, que é mais fácil, saber que é da igreja, para que a gente possa apresentar quem nós somos e o que a gente crê, tá bom? Há bastante gente que hoje está aqui na igreja, mais fixo, começou assim, é a nossa alegria te receber. Muito bem. Normalmente, quando eu estou preparando essa nossa conversa aqui, as primeiras coisas que eu falo, especialmente aquilo que a gente chama de introdução, pelo menos a abertura da nossa conversa, sempre me aproxima, sempre chega até mim. Eu sempre lembro ou percebo alguma coisa quando eu estou chegando no final. Essa semana eu não tive nenhuma ideia para a introdução. E, para mim, estava bem. Aliás, deixa eu explicar por que eu uso a introdução, ou como que eu uso. Normalmente é para encontrar um ponto de conexão entre todos nós, alguma coisa bem mundana, ordinária, que a gente consegue se relacionar bem pé no chão para levar para Deus, para descobrir quais são os conselhos de sabedoria diante disso, para que depois volte para a terra e a gente saiba o que fazer da vida. Até que ontem me veio a situação perfeita, e isso foi bem interessante. Ontem de manhã, eu e a Rebeca, a gente foi no Museu da Casa Brasileira, fica aqui na Faria Lima. Estava tendo uma comemorações ao aniversário de São Paulo, e aí estava tendo a orquestra Pão de Açúcar. Lá foi bem legal, 11 horas da manhã, todos convidados para o ano que vem. E a gente foi assistir a orquestra, porque a gente é erudito, assim. Então, a gente pegou o lugar ao ar livre, muito agradável, céu azul, um calor razoável. E aí, quando começou, aconteceu isso. Essa é exatamente a minha posição, de onde eu estava sentado confortavelmente ao ar livre, porque eu cheguei cedo, peguei o lugar melhor que eu podia, próximo, para escutar da melhor forma possível. E algumas pessoas pegaram as suas crianças, botaram nessa bancada, e aí, mesmo tendo uma criança só, os dois pais ficaram na minha frente. Você nem consegue ver, mas o maestro está atrás dessa gentil senhora de azul. A minha pergunta para você, e talvez nos divida nessa noite, é: o que você faria no meu lugar? O que você faz numa situação dessa de profundo incômodo? A Rebeca, cada pessoa que virava para trás, ela está na frente. Eu estava na minha cabeça, a orquestra é para ouvir, né? Na verdade, não é para assistir. Até que eu fosse ficar irritado o suficiente para fazer alguma coisa. Na verdade, eu sou bem bipolar nessas horas. Tem vezes que eu faço de primeira, tem vezes que eu espero a ira me possuir, e aí eu tomo algum tipo de atitude. Então, quando eu finalmente fiquei incomodado o suficiente, foi o caso de ontem, eu peguei a minha cadeira e pus onde essa senhora está. Porque aí ninguém passava na minha frente. Ninguém tinha possibilidade de ficar na minha frente. E eu acredito que a maioria de nós se divide nesses dois cenários, quando se trata das nossas emoções. Seja por causa do nosso temperamento, ou por causa da família, ou alguma configuração própria, a gente se divide em dois tipos. Os que fazem alguma coisa com as suas emoções, de cara, lidam com as coisas, e aqueles que, dentre nós, normalmente eu, espera. O primeiro grupo, no caso eu, nega qualquer tipo de sentimento, guarda lá no fundo, em qualquer momento tenso. O que não acontece é falar abertamente sobre o problema. Deixar passar, esperar um pouco, ver se resolve sozinho. Pensar bastante sobre a coisa, mas não fazer muito sobre isso. Coloca bem no fundo do coração e deixa passar. Já em outras realidades, e talvez essa seja mais a sua realidade, não demora muito para que as vozes se levantem, as palavras mais duras comecem a aparecer, e pronto. Todo mundo, mesmo quem não sabia, está numa briga. De repente, até quem não tinha nada a ver com a situação, está dando palpite, dedos apontados, uma voz em cima da outra, conversas paralelas, brigas paralelas, ninguém se entende, e depois, no melhor dos casos, as pessoas estão se abraçando, pedindo perdão. E é basicamente os dois tipos de Natal que a gente já passou, eu acredito. O que ninguém fala nada e o que todo mundo fala demais. Em resumo, dois tipos de jeitos, que pelo menos eu conheço, da gente lidar com as emoções. A emoção é um passageiro no banco de trás, que quando fala alguma coisa, ninguém consegue ouvir e não importa muito. No outro, as emoções, o que a gente pensa, o que a gente acha, é o motorista. Então, não importa se as pessoas preferem outro caminho.
a gente vai nessa direção porque quem está dirigindo sou eu. Faz sentido? Essa nossa divisão humana. E essas duas posturas, elas são completamente estranhas quando a gente lê especialmente os Salmos. Por meio das várias situações, até autores da Bíblia, Deus nos ensina e mostra, através dos autores, jeitos bem diferentes de lidar com a emoção. Jeitos bem diferentes de lidar com as nossas preferências, de como expressar isso e, mais importante, o que fazer com isso, com elas, com essas emoções. Os Salmos, em um resumo bem grande, ensinam sobre a linguagem da oração. E mais do que isso, ensinam um lugar de muita coisa para a gente. Elas nos conduzem a orar através e por meio das nossas emoções na presença de Deus. E só essa definição é um pouco diferente. É um processo intencional, reflexivo, didático, de se a gente conseguir apontar nas direções certas com os princípios corretos. A gente precisa compreender o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente acha sobre as coisas e se perguntar, o que isso tem a ver com a minha visão de Deus? O que isso tem a ver com as outras pessoas? E o que isso tem a ver com a minha visão da vida? Então, a ideia é que a gente descubra o que Deus quer nos ensinar a partir daquilo que a gente tem sentido e Ele deseja transformar. Acompanha comigo aí em Salmos, capítulo 3, os versos 1 a 8. Bem breve. Se você tem sua Bíblia, ligue. Se você não tem problema. Está aí projetado, tá bom? Salmos, livro de Salmos, capítulo 3, dos versos 1 a 8. Senhor, são muitos meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Pausa. Mas tu, Senhor, é um escudo que me protege. És a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor é quem me sustém, ou me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo dos meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o seu povo. Muito bem, acho que a gente consegue entender que esse salmista, Davi, tá bom? Está fugindo de um exército que está perseguindo ele. Ele, no primeiro momento, deseja orar, fala com Deus, expõe esses medos dele, expõe a situação. Há um tipo de mudança que ele vira e diz para Deus que Deus é o escudo dele, a glória dele, quem mantém a cabeça dele erguida. Ele, já bastante animado, clama pela justiça de Deus, com detalhes, e ele reafirma, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o seu povo. Certo? Estamos nessa página. Pegamos a situação. Muito bem. Vai fazer sentido daqui a pouco, mas me parece que a primeira coisa que Deus quer nos conduzir é que Ele trata com CPFs, CNPJs e CEPs. O Salmo 3 é sobre o livramento divino. Na verdade, uma pessoa, o rei Davi, clamando pelo livramento, por algum tipo de salvação da parte de Deus. Não me assustam os milhares que me cercam, mas ele começa falando, Senhor, são muitos os meus adversários. A situação dele reflete muita coisa, mas entre elas, especialmente, desespero. Os inimigos não só perseguem ele, como faziam ameaças. Especialmente no começo aqui, não parece que ele tem um tipo de escapatória. É isso que as pessoas que estão perseguindo ele falam. Mas tem alguma coisa muito importante aqui, pelo menos interessante. Esse salmo não é uma discussão sobre o poder de Deus. Não está discutindo alguma coisa que Deus faz ou que ele precisa descobrir em algum aspecto. E nem sobre um problema específico, porque ele não dá muitos mais detalhes. Tem várias coisas bem interessantes nesse salmo, que abrem discussões muito boas, como a gente vai ver daqui a pouco. Esse é um salmo, como eu já falei, de Davi, o rei de Israel, lá no Antigo Testamento, fugindo de um dos filhos dele, chamado Absalão. Esse tal filho, Absalão, deu um golpe de Estado. Basicamente, eu te encorajo depois a ler essa semana, 1 Samuel 15, 16, 17 e 18, no final da história. Nesse momento, Davi, o rei, está fugindo pelas colinas, possivelmente pelo deserto, com algumas dezenas, talvez centenas, de leais amigos, e 12 mil soldados, como 1 Samuel 17 revela, estão atrás dele. Tem ele, alguns amigos, e 12 mil soldados armados, portanto, correndo atrás dele, desejando matá-lo. Essa é a situação. É nesse momento, nessa situação, que Davi para e decide orar. É um mau dia para ser rei.
É um dia especialmente ruim para ser o rei deposto. E uma pergunta sincera que me ocorreu quando eu estava lendo o texto é: como que esse filho roubou, deu um golpe no trono de Davi? Davi era um bom rei de forma geral, a gente sabe disso, normalmente é o primeiro rei que a gente lembra. Como que alguém consegue pegar o trono dele? E é bem simples quando a gente começa a ler a história. Ele tem uma atitude desleal, que a gente conhece muito bem. Esse Absalão era cheio de palavras agradáveis, era mentiroso, manipulador. Ele agradou o povo com as palavras certas. Eu estou fazendo aspas para você que está ouvindo depois. Ele rouba o coração do povo com uma frase: se eu fosse o rei. Se eu fosse o rei, as coisas não seriam assim. Se eu fosse o chefe, no lugar dele, quando eu estiver no lugar dele, as coisas serão assim. As palavras desse chamado Absalão roubam o coração do povo, porque ele faz, não precisa nem ser falsa promessa, podiam ser promessas verdadeiras, mas ele não era o líder. Mas ele começa plantando a semente de, no lugar dele, eu faria assim. E aos poucos, porque ele não tem autoridade e nem consegue falhar como rei, as pessoas acreditam. E preferem um rei que não é rei ao rei que já é rei. Uma atitude condenável, desleal, maligna, de alguém que quer usurpar o lugar de alguém pelas costas, sem expressar qualquer tipo de descontentamento, diferença ali para Davi. E é assim que ele conquista, rouba o coração do reino e se torna rei, pelo menos nesses momentos, com a maioria do povo seguindo ele. Enfim, o salmista ele começa a orar, e esse é o ponto nosso aqui, através dos seus medos, através de atravessar mesmo, da sua ansiedade, dos seus sonhos, das suas frustrações. Davi está aterrorizado, porque a morte é uma realidade próxima, e a primeira coisa que ele faz na sua oração é chamar a atenção para as coisas que o assustam, nominalmente. Ele não é genérico: Senhor, eu estou em perigo, me abençoa, me ajuda. Ele não esconde. Ele não esconde Deus o que tem incomodado a ele. E não porque Deus precisa nos ouvir. Será que o Daniel não vai falar comigo essa noite? Não, é porque ele escolhe voluntariamente se importar comigo e com você. Na verdade, se nós somos filhos de Deus, faz parte dessa nossa caminhada cultivar uma conexão com Ele. Temos que aprender a orar através dos nossos medos, para não negá-los e uma hora possivelmente explodir, nem deixá-los assumir o controle da nossa vida. Porque esse é um jeito conhecidíssimo de destruir as coisas. Quem nunca disse, fiz sem pensar, falei sem pensar? Pois bem, falou e fez porque sentiu que devia. Qualquer uma dessas formas de agir, desde a panela de pressão, aquele que deixa correr, nos destruirão. De formas diferentes, mas nos destruirão. A gente tem que aprender a compreender diante de Deus quem nós somos, o que sentimos, e orar através dessas coisas para que Deus transforme. Perceba, ele fala, são muitos atrás dele, pelo menos 3 vezes. E se ele fala isso, é porque realmente, 1, eram muitos, e 2, preocupa. A primeira coisa que ele traz é nomear claramente o seu medo diante de Deus. Senhor, são muitos os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Olha pelas palavras repetidas aqui. Ele está claramente identificando a fonte dos seus medos. Possivelmente lembrando de alguns dos rostos que estão ali. Ele não se pergunta, será que Deus se importa com isso? Será que isso não é pequeno demais? Se eu me preocupo, importa para Deus. E só pode ser tratado se eu coloco diante dele. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço as suas orações, e nem você as minhas, e isso é bom em um certo sentido. Mas se você for um pouquinho como eu, a gente sabe que há uma certa tendência à generalidade nas nossas conversas com Deus. Abençoa o dia, dá sabedoria no trabalho e segurança no caminho. Mas cada uma dessas áreas tem nome, tem sobrenome, tem lugar, tem momento. Talvez a gente tenha até vergonha de nomear diante de Deus as nossas falhas. E essa é a principal receita para uma espiral que envolve distância de Deus, frieza no relacionamento e desconfiança generalizada. Como que a gente pode esperar que Deus trabalhe em mim, no meu coração, se a gente não se derrama diante dele?
Como que eu posso esperar ser consolado, encorajado, se nem ao menos eu entrego para Deus aquilo que me incomoda? De que jeito Deus pode me tornar alguém sábio, prudente, se a gente esconde dele as nossas decisões ruins? Não porque ele não sabe que a gente fez alguma coisa pouco sábia, mas porque como que a gente vai ser tratado por ele? Como que a gente vai saber que a segurança vem e veio de Deus se a gente não lançar para ele os nossos medos? Faz sentido? Por vários motivos, e às vezes alguns bem errados, a gente tem receio de abrir o nosso coração uns com os outros. Mas não há motivo entre céu e terra para fazer isso com Deus também. Lembre-se, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode passar desapercebido aqui, mas tem pelo menos 2 níveis de preocupação e instabilidade para Davi. Tem essa multidão ensandecida querendo a cabeça dele, mas a outra, a propaganda que Absalão fazia. Eles estão espalhando, esses 12 mil soldados, que Deus abandonou Davi, que o Senhor se cansou com ele. Não é alguma coisa física, mas é contra a identidade dele, é contra quem ele é. Percebe isso, as 2 ameaças? A espada e o coração dele. Esses acusadores aqui, eles não eram ateus, teóricos, mas práticos. Eles não dizem que não acreditam em Deus, mas que Deus não é capaz ou não tem interesse. Eles falam em nome de Deus sem conhecer esse Deus. Uma outra versão, se você ligou a sua Bíblia, diz assim: não há ajuda para ti em teu Deus. Os inimigos ignoravam, determinavam que o poder divino não podia livrar, salvar Davi. E tem um detalhe que aqui é interessante, um pouco difícil para perceber. Absalão e os comparsas dele usavam um termo para Deus que era genérico. Não é Deus com D minúsculo, mas é uma expressão, uma palavra, um termo que todo mundo usava. Enquanto Davi se refere a Deus usando um nome que Deus ensinou sobre ele mesmo. É alguma coisa do tipo: eu conheço o Senhor, eu confio no Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor faz, mas eles estão usando o seu nome para me atingir. A segunda coisa interessante aqui é que os acusadores, os vilões da história, os que deram o golpe e falam em Deus, em nome de Deus, eles não conhecem a Deus. Ou pelo menos falam em nome dele sem saber exatamente o que Deus quer. Perceba, eles falam em Deus, eles falam em nome de Deus. Olha o que um colega um dia desses disse: quando alguém fala em nome de Deus, é preciso avaliar a teologia dessa pessoa. É bem possível que o conceito de Deus e das coisas dele, que essa pessoa tem, sejam mais parecidos com Satanás que com o Senhor. Falar em nome de Deus, falar pela causa de Deus, não quer dizer que o mensageiro está falando em nome de Deus. Que é exatamente o caso aqui. Me parece improvável que esses falsos profetas de Deus tivessem levado as suas intenções em oração. Voltando desse breve parênteses. Tudo isso aqui deixa Davi profundamente incomodado, é profundamente doloroso para ele. Imagina uma queda tão grande. Ele precisa sair fugido da cidade. Ele vai do trono ao deserto, da sala de reuniões com os ministros para possivelmente uma caverna. Lembrem, essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Se você não conhece o rei Davi, essa é a história dele breve. Samuel, um profeta de Deus, um líder do povo espiritual, recebe de Deus uma missão. Vai na casa de Jessé e um dos filhos dele será o próximo rei. Eu vou te dizer, só vai lá. Samuel recebe uma missão com alguns detalhes. Logo que ele chega nessa casa, o pai apresenta um dos filhos dele, o primeiro. Um rapaz forte, bem apessoado, descrições bíblicas. E Samuel tem certeza que é esse sujeito. E Deus completa, diz não. E completa dizendo uma frase tão bonita quanto assustadora. Porque Deus não vê como o homem. Os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. Vários filhos são apresentados na sequência para que Samuel escolha quem vai ser o rei, que Deus confirme para Samuel, até que chega Davi, que o pai tinha esquecido que poderia ser apresentado.
Por pura graça e generosidade de Deus, Deus eleva o filho mais improvável ao posto mais alto da nação. Os dias são bons. Ele tem vitórias militares, ele tem paz no reino, mas aí alguma coisa acontece no coração dele, desse rei Davi. Ao invés de usar do cargo para servir pessoas, ele usa pessoas para se servir. Na prática, isso acontece quando ele se aproveita da mulher de um dos seus militares. E para encobrir essa falha dele, esse desejo descontrolado, ele dá um jeito de tramar que esse militar seja colocado na linha de frente para que ele morra. E ele morre. E daí para baixo, muita coisa muda. Mas nada de Deus o abandonar. Espalhar isso, mesmo Davi sendo o pecador que é, imperfeito como todos nós somos, é uma mentira muito pessoal para ele. É uma mentira sobre Deus. O que a gente vê aqui na oração de Davi, especialmente nesses primeiros versos, é desespero, é ira, é medo. Então, o que está acontecendo aqui não é apenas uma ameaça sobre a vida dele, ou da vida dele, mas uma conspiração para destruir quem ele é, destruir a memória dele. Ele não sabia que ia sair vivo. Ele não sabia que ia sobreviver a essa conspiração. E ele começa orando sobre o medo dele, identificando a fonte dele detalhadamente. Uma das palavras que a gente mais ouve numa situação dessa é ansiedade. Para a gente é um termo até que comum, mas uma das pessoas que pensou primeiro sobre isso fez uma divisão interessante entre medo e ansiedade. Para essa pessoa, medo pode ser um instinto, uma resposta a um perigo muito claro. Portanto, o medo tem uma fonte identificável de um perigo ou uma ameaça. É aquele instinto que inunda o corpo e a gente reage rápido. Uma explosão de energia, às vezes, que faz com que a gente reaja de forma rápida. É por isso que você já viu vários vídeos de vários pais e mães salvando filhos pequenos. Medo é uma reação. O corpo responde a isso em algum nível. Então, nem todo medo é ruim, em algum certo sentido. Mas mais complexo que isso é a ansiedade. E, ao contrário do medo, não é temporário. Não é sempre intenso. É mais vago, é mais difuso. É um sentimento de fraqueza e fragilidade. Difícil de identificar completamente. Se o medo é alguma coisa que ilumina o céu como um raio, a ansiedade, às vezes, é uma garoa que vai molhando e vai roubando as nossas energias aos poucos. Cada decepção, fracasso, dificuldade volta para golpear quem já está abatido. As forças diminuem, a vontade de fazer alguma coisa também. O que está em risco aqui, para Davi, e muitas vezes para mim e para você, nem sempre é o bem-estar físico, mas o nosso próprio senso de quem nós somos, do amor de Deus. Será que Deus me ama mesmo? Em uma pesquisa rápida na Bíblia, o tema ansiedade no Novo Testamento só perde para amor e humildade. Tamanha é a nossa dificuldade de entender, reagir e compreender as coisas da vida diante de Deus. O salmista coloca em Deus o que dá medo nele, e o que causa ansiedade. Percebe isso? Senhor, são muitos. E eles dizem sobre mim que o Senhor me abandonou. Porém, tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça, ou mantém minha cabeça erguida, seria uma boa tradução. Com a minha voz, clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. E aqui a gente começa a perceber uma mudança no tom, e tem muito a ver com as palavras que ele começa a usar. Algo acontece no coração dele. Parece que, à medida que ele lembra de alguns conceitos, o coração dele começa a caminhar em mais algumas direções corretas. Não são palavras mágicas, que basta eu repetir para que o meu coração seja transformado. Mas se a gente entender, especialmente que escudo e glória podem significar, vão trazer um bom caminho para mim e para você. Isso é bem curioso, porque à medida que a gente lê a Bíblia, realmente tem muita coisa que exige um pouco de esforço para a gente entender. É verdade, e um fato. Mas eu diria que é justamente nas mais simples que a gente desperdiça as maiores oportunidades. E eu estou falando justamente dessa ideia de escudo e glória, que normalmente eu e você passamos reto. Porque o desafio não é entender o que escudo significa para mim, entender o que eu penso de glória, mas pensar o que Davi, e principalmente Deus, quer me ensinar quando ele usa essas palavras.
Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege. Vamos lá. Exercício mental. O que a ideia de um escudo evoca? O que a ideia de um escudo traz à mente? Opção A. A proteção de um escudo evita que coisas ruins aconteçam comigo. Opção B. Um escudo é um pedaço opcional de armadura que pode ou não ser usado e que se desgasta com o tempo. Como que uma pessoa pensa que vai ser o dia dela se logo de manhã ela amarra um escudo no braço? O que um judeu tem em mente quando diz: Deus é o meu escudo? Me parece que a gente confunde a ideia de escudo com campo de força. E esse é o ponto aqui. Porque se Deus é um campo de força, se fosse assim, ele nunca teria, o salmista aqui, Davi, nunca teria que pegar um escudo para qualquer coisa. Será que ele tem a suposição que um escudo impede que coisas terríveis aconteçam? Quando alguém se arma com um escudo, ele tem a consciência, a suposição e a convicção que isso vai impedir que coisas ruins aconteçam? Sim ou não? Um escudo protege de tudo? Um guerreiro, um soldado, um militar, coloca um escudo justamente porque coisas ruins vão acontecer. Um escudo não impede que coisas ruins venham à tona. A gente coloca um escudo porque sabe que as coisas ruins vão chegar. Isso é diferente. Esse é um entendimento diferente. O que o escudo faz, então? Perdoe as nossas limitações técnicas. É maior, eu sei. Mas o que um escudo faz, então? Ele protege o que importa. Certo? Se você for ver a sua tradução, ela pode até ter alguma coisa no sentido de um escudo ao meu redor. Mas, de novo, uma pessoa que se arma de um escudo está esperando com a convicção que coisas ruins vão acontecer. Dá licença. Um escudo, na verdade, então, ele protege a parte mais vital. O que ele pressupõe é que as coisas podem até melhorar, mas é provável que fiquem piores antes. Em resumo, não impede que coisas ruins aconteçam, mas que Deus está por perto. Bem perto. Amarrado no meu braço. Próximo de mim. Que me traz algum tipo de segurança. Que me traz algum tipo de refúgio. E 2, que protege o que importa. A possibilidade de morte é real, mas ainda assim ele pode dizer: o Senhor é o meu escudo. Nós mesmos e muitos irmãos nossos associam a existência de problemas a abandono divino. Ou a gente apenas enxerga Deus como um libertador, alguém que vem resolver os problemas à medida que a gente ora para Ele. Mas existe, e Deus também é assim, tem esse poder e faz de acordo com a sua vontade, mas existe esse espaço para Deus como meu escudo. Eu posso até acreditar que o papel de Deus é evitar que as coisas ruins aconteçam comigo, porque Ele é realmente bom e poderoso, e quando eu conheço, eu estou à prova dessas coisas. Eu posso até acreditar em um Deus assim, mas eu insistiria, gentilmente com você, que não conecte esse Deus com o Deus da Bíblia. Na verdade, é questão de tempo até a decepção. Porque, no fundo, esse Deus, campo de força, que evita todo e qualquer problema, dificuldade e luta, não existe. O que ele está dizendo, essencialmente, é que nesses eventos, e não necessariamente fases, porque Davi não sabe se vai passar, Davi não sabe se vai sair vivo, estão fazendo dele alguém mais próximo de Deus. Isso é interessante, porque normalmente quando acontece um problema, a gente tem a tendência a dizer: é só uma fase, irmão. Ou, Senhor, eu sei que é só uma fase, mas
O fato de não ser uma fase não quer dizer que Deus abandonou, não quer dizer que Deus não está cuidando, não quer dizer que Deus não ame e se importe. Às vezes, Deus acalma o mar, outras vezes Ele acalma o marinheiro, e outras tantas Ele ensina a nadar. Em todas, Deus é alguém próximo. Em todas, Ele é alguém que se importa. Em todas, Ele é alguém que me ouve. Às vezes, Deus resgata do sofrimento, um libertador com braço forte. Mas em outras tantas, Ele usa das circunstâncias para nos ensinar, moldar os nossos corações e mentes. Perigos, sustos e medos podem nos levar para mais perto de Deus. A gente cantou há pouco, Salmo 144, 2. Ele é o meu fiel aliado, a minha fortaleza, torre forte de proteção, meu libertador. Ele é meu escudo, aquele em quem eu me refugio. O Senhor é meu escudo para proteger a parte mais vital de quem eu sou. Eu posso morrer, mas o Senhor é meu escudo. Qual é a parte mais importante? Mesmo não sabendo tudo o que aconteceria ainda, Davi sabia que o mais importante, maior exército de todos, não poderia tirar algumas coisas dele. 1, a confiança que ele encontrou em Deus. 2, a certeza, que a gente vai encontrar um pouquinho mais para frente na Bíblia, mas que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que o escudo protege? Aquilo que Deus nos dá, o amor dele, a graça dele, a proteção dele. Deixa eu ser bem sincero com você. Esse entendimento de escudo é completamente novo para mim. O que significa orar de manhã para que Deus seja o meu escudo? Quais angústias, desafios, pessoas desleais que eu preciso de Deus como meu escudo? Não para eliminar problemas, ainda que essa seja uma boa oração e uma oração legítima, tá bom? Mas para que Ele proteja o que importa. O que é orar para que Deus seja meu escudo, para que Ele permaneça e se faça cada vez mais presente e próximo de mim? Eu realmente me daria por satisfeito se a gente parasse aqui, mas acho que a gente pode ir um pouquinho mais, especialmente com essa questão de glória. E aí vem essa outra palavra, que a gente até está acostumado, mas dificilmente consegue explicar, apesar de ser alguma coisa mais comum. O significado literal de glória é algo pesado. Ele está dizendo Deus é pesado. Serve como uma figura de linguagem para alguma coisa que é importante, significativa. A gente usa essa ideia no dia a dia. Por exemplo, no futebol a gente diz, este reforço é um reforço de peso. Ou dependendo do assunto, a conversa fica em silêncio, alguém diz, esse é um assunto pesado. Se você encontrar alguém mais novo, você vai encontrar, usando a palavra, olhando uma foto, e diz alguma coisa nesse sentido, nem carregou ainda essa foto de tão pesada. Aí você vai ver, tem alguns artistas que esse jovem gosta. Glória é uma mistura desses 3 sentidos, importância, referência e admiração. É engraçado que a Bíblia usa a glória para pessoas também. Davi, no final da vida dele, é classificado assim, 1 Crônicas 29, 28. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e glória. Quando a gente fala em dar glórias a Deus, significa em dizer, em alta voz, que Deus é a pessoa mais importante. Reconhecer a importância dele. Davi foi dos trapos à riqueza e depois para os trapos. De algumas centenas de ovelhas para o comando de um exército. De repente, ele não tem mais nada dessa glória. A ilusão de que ele era um bom pai, de uma boa família numerosa, foi por água abaixo, o filho dele está dando um golpe. Alguém moral e obediente a Deus, exemplo para o povo, ficou para trás. Ele matou um homem para encobrir um erro dele. O homem que uniu Israel, fundou uma nova capital. Não mais. A pergunta do texto é, o que acontece quando tudo desmorona? O que sobra?
Qual a esperança que não passa e nem falha? Davi chega ao ponto mais baixo da sua vida, pelo menos até aqui, e diz: o Senhor é a minha glória. O que está na cabeça dele? Eu tive tudo isso, tudo o que quis, o Senhor me abençoou, eu desperdicei, eu fiz dessas coisas que o Senhor me deu, e eu conquistei com as suas bênçãos a minha referência. Mas agora eu estou no deserto, isolado e ameaçado de morte, e eu percebo uma coisa: o Senhor é a minha glória. Aquele que sustenta a vida, aquele que traz significado para os dias, aquele que é a minha esperança para o futuro. Ao orar com medo, ansioso, preocupado, ele percebe que tinha colocado todos os ovos no cesto errado. Ele está confessando. A gente não percebe necessariamente isso, mas ele está confessando uma falha. Ao olhar para si, ele percebe que o coração dele estava no lugar errado. E essa é uma confissão poderosa para se fazer diante de Deus. Olhar para si, para os próprios feitos e dizer: nada disso vale muita coisa. Na verdade, sem o Senhor, não vale nada. Talvez ele se sinta uma fraude. E o que não é Deus na vida dele é uma fraude mesmo, e não tem problema. Ao olhar para si, para o que ele fez, ele começa uma espiral de tristeza no começo do verso. Ele está lidando com as consequências das decisões estúpidas que ele fez. Mas ele encontra novas soluções. Ele encontra conforto no relacionamento com Deus. Há uma mudança aqui. Dos meus inimigos são muitos, para o Senhor me ouve. E perceba, não tem nada a ver com a resposta de Deus, porque não tem nenhuma resposta de Deus aqui no texto. A batalha não está vencida, Deus não falou nada. Ele faz uma referência à cidade de Jerusalém, especificamente onde está o tabernáculo, o lugar em que o povo se relaciona com Deus. Ele lembra que sempre esteve seguro debaixo da proteção de Deus. Deus o havia escolhido como rei, não Absalão. O templo é o lugar do perdão, o lugar onde Deus se mostrava gracioso. E é exatamente isso que um homem como Davi precisava, que desperdiçou tudo o que tinha. A gente está do outro lado da cruz, mas é exatamente a mesma coisa. A gente não tem templos, mas a gente tem a mesma promessa, que Deus perdoa. Que Ele ouve as nossas orações emocionadas e oferece perdão. Que Ele oferece companhia, que Ele oferece compreensão para aqueles que creem nele, para aqueles que acreditam nele, para aqueles que se relacionam com Ele a partir da convicção do que Ele fez por nós naquela cruz. Lá, eles precisavam se direcionar ao templo e oferecer um sacrifício. Hoje, a gente tem o privilégio de que Deus já veio até nós. Já ofereceu o sacrifício, que por meio da ressurreição e do ministério do Espírito, nós somos feitos próximos de Deus. A distância não existe mais. E essa convicção que traz o versículo 5. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Esse aqui é um salmo noturno, que ao contrário da insônia, ele leva a confiança a Deus. Que Davi pode enfrentar o pior com confiança. Que mesmo não sendo um justo, ele dorme o sono dos justos, porque Deus é justo. Depois que ele identifica a fonte de ansiedade, de medo, ele alinha as prioridades com conceitos corretos sobre Deus. E ele entende que Deus é glorioso da história. E agora que ele lembra disso, ou agora que ele sabe disso, ele descansa. E ele descansa na misericórdia e na graça de Deus. Que apesar de 10 milhares de pessoas seguirem ele, cercarem ele e atacarem, ele não tem mais medo. Davi encontra um equilíbrio realista, que Paulo encontraria no Novo Testamento um pouco depois. Não nos enganemos, Paulo teve uma vida terrível. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O rei deposto, Davi, tem a convicção que mesmo que uma lança atravesse o peito dele e que ele não acorde de manhã, não tem problema. Ele continua não anulando as emoções. Quebra o queixo dos meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o seu povo. Calma, Davi. Confiança é bom, mas calma. Lembre-se, ele está pedindo por justiça. Ele está olhando para Deus e falando: que o Senhor me vingue, que o Senhor faça justiça.
Ao contrário de uma outra história no Antigo Testamento, em que porque ele se sente ofendido por uma coisa muito menor e pega uma espada para matar Nabal e todo mundo da casa dele, dessa vez ele não planeja matar ninguém. Ele não está conspirando, não está roubando o coração das pessoas, não está fazendo pouco caso da morte de ninguém. Existem coisas cruéis no mundo, erradas não só para mim, mas para Deus, que a gente pode ficar irado e pode levar até Deus. E ele entrega esses caminhos, entrega Absalão nas mãos de Deus. E quando a gente lê o resto da história, pela graça de Deus, Davi não teve que levantar nenhum dedo. Absalão morre numa batalha de forma bastante curiosa, que nem vem ao caso. E é isso que está acontecendo nessa oração. Desde muito antes de Jesus aparecer, o plano de Deus já estava acontecendo. Deus recebendo o nosso pior para oferecer o que Ele tem de melhor. Em primeiro lugar, a salvação eterna para quem crê nele. E em segundo lugar, essa segurança inabalável, que Ele é um bom Pai presente. Nem todo cansaço é físico. Nem todas as noites em claro são insônia. Nem todo dia difícil precisa ser terrível. Mas é assim porque a gente está lutando sem escudo, procurando a glória errada. Das últimas vezes que a gente conversou aqui, eu repeti uma coisa que eu acho que vale bastante. Eu não sei como que isso chega no seu coração. Eu não tenho ideia. E eu não preciso saber. Mas eu sei que essas são as palavras de Deus. Para Davi, e para mim e para você. Diante disso, 2 perguntas. 1. Quais são os meus medos impronunciáveis? O fato é que existem algumas coisas que a gente não fala para ninguém, e nem para Deus. E isso é bem ruim. Porque Deus trabalha com o que a gente lança para Ele. Ele transforma aquilo que a gente entende que precisa ser transformado. Ele trabalha com aquilo que Ele faz, não o que a gente acha que Ele está fazendo. Não precisa ser grande. Basta uma nuvem cinzenta que tenha roubado as suas energias e preocupado com o seu coração. E 2. Quem é o Senhor das minhas emoções? Porque não é porque eu senti algo que é natural, que é bom, e que Deus não precisa transformar. Porque só Ele tem o poder para mover o que está aqui dentro. Querer não é poder, espiritualmente falando. É só pela graça de Deus, o sacrifício de Jesus e o poder do Espírito, que as nossas emoções podem e devem ser transformadas. Nem alguma coisa que a gente ignora e explode, nem aquela ou aquelas que conduzem aos nossos pensamentos e ações. A gente precisa do Deus que oferece um novo coração. A gente precisa do Espírito que nos conduz por um caminho completamente novo. E essa é uma boa oração. Senhor, domina as minhas emoções. Transforma aquilo que eu sinto. Me ensina a lidar. Não pelo que eu quero, não pelo que eu acho de melhor, mas pelo que o Senhor quer conduzir. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse nosso tempo aqui. Nos ensina, Deus, a ter um coração sensível à sua vontade, Senhor. Mole, Senhor, para a sua verdade, Senhor. Senhor, não permita que nós dominemos ou controlemos, Senhor, a nossa vida, Senhor. Nos ensina, Pai, a ter um olhar crítico sobre nós mesmos, não a partir daquilo que a gente pensa, mas daquilo que o Senhor ensina. Nos ajuda, Deus, a entender, perceber e orar ao Senhor como um escudo, alguém próximo, que protege o que importa. Nos ajuda, Deus, a te conhecer mais e melhor a cada dia. Senhor, por favor, pedimos mais uma vez, transforma aquilo que a gente sente, conduza a nossa vida, Pai, e que a gente possa contar para as pessoas como tem sido bom te conhecer. Em nome de Jesus.